Há mais de 6 anos deu-lhe para fazer o primeiro espetáculo de stand-up da carreira. Após ter começado a escrever humor em blogs, Ana Garcia Martins estabeleceu uma forte presença no digital, sendo conhecida por A Pipoca Mais Doce. Para além de vários podcasts de sucesso, é a autora de Ninguém Pode Comigo, nas manhãs da RFM. E se no palco tudo começou quando foi convidada para participar num roast, o regresso a stand-up acontece com Insuficiente. É o seu segundo solo, vai pela primeira vez atuar nos Coliseus de Porto e Lisboa, já em abril. Bem-vinda ao Humor à Primeira Vista. Obrigada. Ana. Muito obrigado. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Tu obviamente foste fazendo muitas coisas ligadas ao humor nos últimos 6... Já passa um bocadinho de 6 anos, até desde que fizeste o primeiro solo. Mas porquê é que te afastaste durante estes tempos de stand-up? Olha, aconteceu a vida. Aconteceram muitas coisas, de facto, acabo por ir tendo uma data de áreas onde me movo. E o stand-up, apesar de ser uma coisa que me desafia bastante, também é aquilo que me gera mais ansiedade barra pânico. Portanto, quando chega aquele momento de decidir o que é que vou fazer, o que é que tenho de fazer, o stand-up vai sempre ser... É aquele projeto que é sempre adiado até ao infinito. E, portanto, foi um bocadinho isso que aconteceu entre os projetos no digital, televisão, rádio, tudo aquilo que vou fazendo. Fui empurrando. Estava na minha cabeça que haveria de voltar com o solo de stand-up. Mas a data era uma coisa muito indefinida. Vai acontecer um dia, quando, sabe Deus, foi agora. E já não dá para adiar mais, então? Eu acho que dá sempre para adiar, mas achei que este era o timing certo para os temas que eu queria abordar, e havia muitas formas de fazê-lo. Podia ser, lá está, nas minhas plataformas no digital, podia lançar um livro, podia fazer várias coisas, mas achei que os temas que eu queria abordar, queria que tivessem como premissa o humor, que é sempre um bocadinho aquilo que me move. E, portanto, achei que o formato de stand-up neste momento era o mais indicado para aquilo que eu quero fazer. Estavas a dizer que sofres muito antes de fazer. Ainda tomas calmantes? Ainda não estou nessa fase, mas estarei, sim, assim que começar a tour. Já tens preparado, já tens a prescrição. Já tenho a prescrição. Aquele calmantezinho básico, só para tirar a ansiedade e eventualmente não me deixar a babar em palco, já agora. Mas tem que ser uma coisa muito leve, porque eu acho que tens de estar muito presente e muito consciente quando estás a fazer uma coisa deste género. Portanto, não posso estar totalmente adormecida em palco. É só assim para descontrair um bocadinho. Como eu não bebo, sabes? Sim. Então preciso aqui de um plano B. Mas descreve-me esse sofrimento na altura em que fizeste o primeiro solo. Começa quê? Uma semana antes? Não sei. Vómitos? Não sei. E sabes que eu não faço há 6 anos e para aí uma vez por mês eu tenho pesadelos. Eu tenho pesadelos mesmo com stand-up, que estou a subir a palco e não tenho texto, que estou a escrever em cima do palco, ou que não sei o que é que tenho para dizer, ou que me atrapalho toda. Eu tenho mesmo pesadelos com isto. Portanto, é para ver o peso que isto tem na minha vida. Eu gosto muito de fazer stand-up porque acho que é uma coisa poderosa fazer rir os outros. Desde que eu comecei a trabalhar, sempre foi isso que me moveu, sempre foi isso que eu quis fazer, foi escrever, ou sei lá, todas as áreas em que eu vou estando, o humor é sempre a base. Mas o stand-up é um desafio um bocadinho maior, porque estás ali em palco, sozinho, completamente desprotegido, a tentar fazer rir uma plateia com um texto novo, não é? É sempre um texto novo, é sempre o mesmo texto, mas para quem está ali, como são sempre pessoas novas, é sempre um texto novo. Nunca sabes como é que vão ser as reações, de palco para palco as reações mudam, de norte para sul as reações mudam, e portanto é um desafio muito, muito interessante, mas também estás ali muito sozinho, muito nu, muito vulnerável, e isso assusta-me. E lá está o facto de eu já não fazer há 6 anos, nem ter uma prática recorrente de fazer aquele percurso dos bares e tudo mais. Não fizeste todo nestes últimos 6 anos? Não... Nada. Zero. Sei lá, umas coisinhas pontuais. Como tive aqueles podcasts com o David Cristina, depois tivemos espetáculos ao vivo e acabava por ter ali um bocadinho de stand-up também, mas não era assim uma coisa recorrente, pura e dura, nem de forma muito sistemática. Portanto, agora é mesmo voltar ao zero. Acho que estou necessariamente destreinada e, portanto, acho que estou ainda mais assustada do que há 6 anos. Até porque acho que a idade te traz um bocadinho mais de consciência à partida.
Sim. Então prevês que os nervos sejam um bocadinho menores desta vez ou achas que vai estar mais ou menos parecido? Achas que estes 6 anos. De repente parecia algarvio. Estes 6 anos deram alguma calma nesse sentido? Eu gosto de acreditar nisso. Estou mais madura, mais ponderada, não me vou estressar tanto com coisas que eu sei que sou eu que controlo, mas por outro lado é precisamente essa ideia de és tu que controlas, portanto és tu que podes fazer a asneira, saber que para isto correr bem depende só de mim, é muita responsabilidade, não é? Eu gostava de compartilhar isto com outras pessoas, agora o texto é meu, sou eu que vou para o palco, portanto é muita responsabilidade. E claro, eu acho que estes primeiros são sempre os mais difíceis, até ficar um bocadinho mais rotinada com o texto, encontrar o tom certo, perceber o que é que resulta, o que é que não resulta. O que é que faz as pessoas rir? Acho que depois vou conseguir. Acho que no último espetáculo, mas pronto, vai ser no último, não é? Já vou estar bastante à vontade. Calma, não é? Mas entretanto acaba, não é? Pena. Estás a listar muitos contras, não é? Sim. Não é? Há muitos contras. Tem que haver aí um pró forte, ou seja, aquilo que sentes quando estás em palco é o quê? Eu acho que é isso, é mesmo aquilo que eu dizia, o poder de provocar o riso em alguém, de deixar as pessoas. Um bocadinho mais felizes, saber que eventualmente. De sentires ao vivo, não é? Sim, de saber que se tudo correr bem à partida, as pessoas podem sair dali um bocadinho mais alegres do que quando entraram naquela sala. Eu acho que, de facto, o humor tem isso de transformador, de nem que seja por uma hora fazer as pessoas esquecerem-se um bocadinho da vida de todos os dias e dos problemas que carregam e conseguirem estar ali e ok, agora estou aqui distraído com isto e não vou pensar. Na infinidade de coisas que me chateiam. Portanto, acho que isso é sem dúvida o mais importante. E depois era aquilo que eu dizia, nesta fase, o que é que eu quero comunicar e de que forma é que eu quero comunicar. E daí eu ter decidido, ok, vou então fazer um solo de stand-up. E relacionado com esses temas que vais querer abordar neste novo espetáculo, o teu anterior chamava-se Agora Deu-me Para Isto, e na altura estive a rever aquelas clássicas sinopses da Ticketline, e na altura dizias que falavas sobre filhos, roupa, sexo, dietas, cores de vernizes e poses de Instagram, tudo o que seria típico que as pessoas previam que fosses falar, e assumias que nesse primeiro solo ias falar disso. Este chama-se Insuficiente e lá está. A sinopse da Ticketline diz que vais falar de síndrome de impostor, autocrítica, pensamentos que te tiram o sono, lá está. Parece-me que houve aqui uma mudança total nos temas que te interessam abordar no stand-up. Ou seja, aqueles seriam temas mais mundanos, este aqui parece muito introspectivo. Sem dúvida, sem dúvida. É um espetáculo aconteceu esta mudança, muito mais pessoal e muito mais intimista, porque lá está, também passaram 6 anos e porque eu acho que há uma percepção generalizada da minha imagem que eu acho que nem sempre corresponde a... E se calhar fomentada por mim, porque, enfim, tendo redes sociais que estão abertas e expondo-me, eu escolho aquilo que eu quero partilhar com quem me segue. E se calhar consegui camuflar-me e escamotear ali algumas coisas sobre as quais nunca me apeteceu falar. E sem dúvida que isso contribuiu para que se criasse uma imagem minha que eu acho que às vezes, ou que agora se calhar sinto mais, que não corresponde de todo à realidade. Que imagem é essa? Eu acho que tem muito a ver com isso, que da miúda que vem da blogosfera, que se calhar é um bocado tonta, que só aborda assuntos absolutamente superficiais, que não têm grande interesse, e eu também sou isso, e foi isso que eu escolhi passar para as minhas redes, sem dúvida, mas há muito mais que eu escolho não expor, porque tem a ver com a minha intimidade, com o meu percurso de vida. E agora se calhar apetece-me rebater um bocadinho essa ideia, dizer, não, calma, eu também sou isto, eu também sou outras coisas que voluntariamente eu optei por não partilhar com as pessoas. Acho que é uma vontade de ser levada mais a sério em alguns temas? Nem é isso, que possam ver o outro lado, de afinal se calhar há aqui mais camadas, afinal se calhar há aqui coisas que são relevantes para justificar um bocadinho a pessoa que ela é. Todas as inseguranças que eu tenho e que se calhar não são muito visíveis, mas que estão lá e que estão lá de forma muito presente e muito marcada e que até comprometem bastante aquilo que eu faço e a forma como me vejo. E eu quero que as pessoas vejam esse lado um bocadinho mais frágil até, se lhe quiseres chamar. Acho interessante, ao fim de tantos anos exposta,
eu escolher este outro lado. E então estou a imaginar, a supor que vais ter muitas histórias reais da tua vida, dos últimos tempos. Sim, isto chama-se insuficiente, porque a ideia de insuficiência é uma coisa que me acompanha desde sempre, desde que eu me lembro, aquela coisa de estou aquém, há quem faça sempre melhor do que eu, sou uma fraude. Não chego. Isto é uma ideia que me acompanha desde sempre. Já fiz bastante terapia para tentar perceber isso. E se calhar quem me vê todos os dias e a imagem que eu criei, que é um bocadinho uma personagem meio excessivamente sarcástica, corrosiva, um bocadinho fria, desligada, se calhar não corresponde, depois as pessoas não conseguem encontrar esse meu lado. Mas és insegura no quê? Mas tens medo do quê? Achas que não chegas? Olham para as coisas que eu já fiz e pensam, mas o que é que te falta? Não há razão para... Sim, é sempre isso, é sempre um bocadinho essa ideia. Portanto, o meu objetivo é desmontar isso tudo e mostrar, não, há aqui um lado mais escuro e com muitas outras camadas que também fazem parte daquilo que eu sou. Muito bem. E muitos dos temas que vais abordar foram, estavas a dizer que tinhas levado ou trabalhado na terapia, sentiste que era também quase uma forma de testar material às vezes, na terapia, de levar ao psicólogo e o psicólogo dizer, eu faço terapia assim on and off há muitos anos, é aquela coisa, estou melhor, se calhar não vou durante uns meses, depois estou numa fase assim um bocado mais dark, lá vou eu outra vez, e agora já não ia há um ano, talvez mais, e quando decidi fazer este espetáculo pensei, eu tenho que ir para a terapia porque eu vou abordar temas em palco que eu tenho noção que a maior parte das pessoas, e quando digo a maior parte das pessoas falo até de amigos próximos, família, coisas sobre as quais eu nunca falei. E claro que eu quero falar disto com humor, mas não deixa de ser estar aqui a revelar coisas que eu nunca revelei porque são coisas que me pesam, são coisas que me marcaram, são coisas que são difíceis de falar e que me foram acontecendo desde a infância até aos dias de hoje. Portanto, eu achei que era importante. Fui ter com a terapeuta e disse, olha, eu quero fazer um espetáculo sobre esta minha ideia de insuficiência, de coisas que já falámos aqui, de coisas que apesar dela me acompanhar há anos, eu nunca tinha falado com ela também, porque quer dizer, tu consegues, não é? Esconde sempre qualquer coisa. Tu consegues sempre dar ali um bocadinho a volta e só falar daquilo que te apetece. E lá está, como havia coisas que eu não queria de todo falar, e eu lembro-me dela, talvez porque eu escondia ou sonegava um bocadinho essa informação, dizia, eu não consigo perceber de onde é que vem essa coisa de insuficiência, porque pelas coisas que me conta aqui não há assim nada muito palpável, mas enfim, estava tudo lá enterrado e agora fui quase, vou-me confessar, vou então e achei que tinha que fazer primeiro esse passo perante ela, não é? E ouvir-me a dizer alto algumas coisas e depois pensar como é que isto agora se vai transformar no espetáculo. Em humor, porque quer dizer, a ideia não é que as pessoas saiam de lá completamente deprimidas e a chorar ou que não estou a fazer isto para as pessoas terem pena de mim, não, é para falar com humor das coisas que eu acho que são importantes e que as pessoas ainda não sabem. E eu lembro que agora até na última sala ela estava muito preocupada e dizia, se calhar eu gostava de ver esse texto primeiro antes de ir para palco com isto, cá não era mais só para eu ver se realmente não mandei, disse, olha, não me sinto muito confortável com essa ideia, porque ninguém vê os meus textos, ninguém, mas vou pensar nisso, eu percebo o lado dela, porque de facto ela não quer que eu me exponha excessivamente ou de forma desnecessária. Mas eu não estou nessa, estou um bocadinho sem filtros, sabes? Não, vou fazer isto e se é para fazer isto é para ir, vamos com tudo. Essa ideia é muito engraçada de, no fundo, o espetáculo parte de coisas que tu escondes à tua própria terapeuta, não é? sim. No fundo, essas são as coisas que devíamos contar às vezes, não é? Um bocado contraproducente, não é? Estás a pagar para esconder coisas, não faz muito sentido. Às vezes é tipo, pois, mas isso, aí é que está o material, não é? De pensar, ali é que está as coisas. Como eu não me apetece falar sobre isto, eu vou só fingir que estas coisas não acontecem e vou trago problemas novos, trago problemas diferentes, mas aqueles que são realmente os problemas raiz eu fujo deles. Claro. É interessante também porque dentro do teu registro, que és muito irónica, as pessoas às vezes diziam que até pica-miolos, não é? Irritante ou algo desse género, ácida também. Sentes que por ser mais vulnerável comparando com o teu espetáculo anterior e se calhar o teu registro mais conhecido, tens que ter um tom diferente neste espetáculo, na forma como escreveste o humor, ou o que seja? Não, isso acho que não, porque o meu registro é sempre assim, nem consigo ser de outra maneira. O sarcasmo é uma coisa, é absolutamente estrutural na minha vida e eu acho que é uma técnica de sobrevivência, sem dúvida. Claro. Eu acho que sobrevivo
aos dramas do dia-a-dia, porque o sarcasmo existe na minha vida. Mas tem que haver uma suavidade diferente, ou seja, não queres que as pessoas tenham pena de ti, mas para de alguma forma se identificarem com aquilo que vais contar, se calhar. Pois, eu não sei se vai haver esse sentimento de identificação, se vai haver mais o sentimento de choque com algumas coisas, mas o tom vai continuar a ser corrosivo. Eu vou fazer piadas sobre coisas que são muito sérias, mas que eu não quero deixar. Mas é muito virado para ti, não é? Ou seja, é muito virado para mim, exato. Sim, é muito virado para mim, sem dúvida. Portanto, eu não tenho nada esse. Não me melindra, lá está. Eu acho que não há limites para o humor no geral, claro, e para a minha vida em particular. Não há nada que eu acho, não há mesmo nada. E já me aconteceram coisas bastante graves na vida. Não há nada que eu acho que não é passível de virar uma piada, porque lá está. Era como eu dizia, se o humor é a minha técnica de sobrevivência, então claro que eu tenho de fazer piadas com as coisas que me acontecem e que não são assim tão fixe quanto isso. Estava a pensar noutra camada disto, daquelas coisas que não contamos aos terapeutas, que é, apesar de agora estás a assumir que havia uma coisa que não contavas e agora contas, ainda assim há uma camada debaixo disso que ainda não estás a contar. Sim. Que se calhar vai ser um terceiro espetáculo, pronto, um dia no futuro. E que eu Mas acho é engraçado porque há sempre isso, não é? Tipo, nós vamos sempre guardar qualquer coisa só para nós. Se eu não enviar o texto à minha terapeuta, há muitas coisas que ela vai descobrir, porque ela vai ao espetáculo, há muitas coisas que ela vai descobrir ali, quando me vir. Sinto que às tantas nós precisamos de um terapeuta para contar as coisas que não contamos ao outro terapeuta. Sim, se calhar é isso, ter ali dois. Sim, e depois tens duas personalidades diferentes para cada um. Sim. Falámos aqui da dificuldade que tens de ainda teres pesadelos com o facto de ires fazer stand-up. O que é que te tira o sono nesta altura, quando estamos a gravar mais ou menos a um mês da estreia? Olha, o texto está escrito. Agora, a minha maior preocupação é memorizá-lo, obviamente, até porque lá está, não é texto. As pessoas normais que trabalham nesta área se calhar andam a trabalhar textos anos, não é? E vão fazendo um bocadinho um beat aqui, outro beat ali, vão experimentando, vão mudando. Eu vou experimentar o texto em palco quando lá chegar. Não vais de toda. Não, vou ter à partida vou fazer ali 2 ou 3 datas no comedy só para testar, só para testar ali, não o espetáculo todo, obviamente, mas vou nessas 2 ou 3 datas tentar dividir um bocadinho o texto e ir. Só para ganhar ali um bocadinho de rotina, ver o que é que. Porque na minha cabeça aquilo está ótimo, não é? Está ótimo no sentido de. Pronto, é mesmo isto que eu quero transmitir, mas quer dizer, mas tem piada, não é? Porque em última instância, como isto, lá está, não é uma sessão de terapia. O objetivo é que as pessoas se riam do que provocar o riso nas pessoas. E essa é a parte que precisa de ser testada, não é? Eu posso achar muita graça, mas se quem está a ver não achar graça nenhuma, perde-se o propósito de um espetáculo de stand-up e passa a ser outra coisa. Porquê é que não testas mais vezes? É uma opção. Não gostas muito É burrice. Okay. E é sem dúvida aquela coisa de preguiçosa / confortável de quando tu lanças um solo, sabes à partida que quem te vai ver gosta de ti. Exato. Portanto, já há essa predisposição para se rirem. Enquanto quando vais para um terreno mais agreste, como é um comedy club, onde estão lá pessoas que vão ver os comediantes e nem sabem quem é que vai atuar e, portanto, podem gostar de ti ou não. Podem gostar de mim ou não. É mais. É duro. E eu tenho medo disso nesta altura, sabes? De ir testar o texto, ninguém se rir com rigorosamente nada e eu pensar como é que eu agora, daqui a uma semana ou 2, vou estar a lançar um solo. Quer dizer, à medida que eu estou a reler o texto e a trabalhá-lo, estão sempre a surgir novas dúvidas. E se devia mudar isto, e se calhar devia fazer de outra maneira, não devia, e vou acrescentar e vou tirar. Aquilo é um never-ending process, é uma coisa que estás sempre, aquilo nunca. Eu disse, este texto não termina nunca, porque eu estou sempre a querer mudar, estou sempre. Aquela coisa de quereres afinar o texto, e há um momento em que tens de parar só, não é? Tipo, porque senão vou lançar o solo em 2043, se eu não paro com esta coisa de. Como é que eu entrego esta piada? Se calhar pode ser de maneira diferente, posso trocar esta palavra por esta. Portanto, agora se calhar tenho que me focar um bocado mais no processo de ok, tenho que enfiar 30 e tal páginas na cabeça. Ainda não está nada decorado? Mais ou menos metade. Okay. Pronto, mais ou menos metade. Mas lá está, decorado em casa, a escrever, a repetir, não é treinado. E treinas em frente ao espelho? Não, em frente ao espelho não. Em casa, a andar e a dizer alto. Alto. Sim, em frente ao espelho. Evito, acho que não vale a pena. Pelo que estás a dar a entender, o texto vem de mais ou menos no último ano, andaste a começar a escrever? Tinhas dito que tinhas levado esta ideia já me acompanha há muito tempo. Fazer alguma coisa, era o que eu dizia, fazer alguma coisa com isto da insuficiência. Pensei em escrever um livro, mas depois acho que lá está, isto ia ganhar um tom tão sério e tão pesado e
que eu pensei, não é isso que eu quero. Quero, apesar dos temas não serem fáceis, quero trazer alguma leveza para isto. Portanto, a coisa estava mais ou menos estruturada na minha cabeça, o que é que eu queria falar, mas era assim um desenho muito vago, não era assim, não era. Eu acho que só para aí talvez há meio ano é que eu comecei mesmo a definir, a estruturar a coisa. E a escrever mais a sério mais nos últimos meses? É isso? Sim, 2 meses. Okay. Para mim a parte mais complicada não é o escrever. Isso é o que eu acho que até porque é o que eu faço, é o que eu faço desde sempre, e tenho também agora um bocadinho, por causa da rádio, tenho essa rotina da escrita todos os dias e que não há muito tempo, portanto aquilo tem que ser, é um processo diário, portanto não há aqui muito tempo para estar com contemplações. Portanto acho que a parte da rádio tem sido um bom exercício, foi um bom exercício, ajudou-me agora para a parte do stand-up. Pois estou a escrever, pedi ajuda a outro humorista que olha, eu escrevo assim o grosso e ele olha e diz: podes acrescentar isto aqui. Quem é que não tem... O João Pinto. O João Pinto, claro. Que eu acho muita graça. Gosta-se de partilhar o texto assim com colegas, humoristas? Só partilho com ele. Só ele mesmo? É a única pessoa que me tem estado aqui a dar esta ajuda no texto, porque eu acho que não há muita gente. Para já não gosto que escrevam para mim, tipo, agora toma, a ideia é esta, escreve-me um texto. Sim. Porque gosto de escrever e porque acho que depois se nota, não é? Eu acho que tenho um tom, não estou a dizer que é especial, mas é específico, e acho que as pessoas reconhecem esse tom, e portanto se não for eu a escrever, as pessoas vão perceber e também não me vai sair a mim com naturalidade dizê-lo. Portanto o que eu faço é, lá está, escrevo o texto, os pedaços de texto, e o João olha para aquilo e diz: olha, aqui se calhar podes pôr uma piada aqui. Eu acho que ele é muito bom nessa coisa do detalhe, é mais incisivo e tem mais a escola do stand-up do que eu tenho. Portanto, acaba por me dar ali uns inputs que são muito válidos. Ele é muito esperto, é muito rápido na parte da criação de piadas, e acho que acabamos por trabalhar bem juntos. Por exemplo, um dos casos que conhecemos melhor seria o João Quadros e o Bruno Nogueira, na altura do Tudo Ensaio, desta partilha que eu acho que não acontece muito na comédia nacional, de partilhar um texto humorístico. As pessoas, se calhar no stand-up as pessoas gostam muito de ser aquela coisa autoral, mas esta ideia acho que os americanos usam tipo a expressão punching up texto, não é? Sim, sem por dúvida. exemplo, em roasts, tu também em Portugal também já passaste por essa experiência, mas em roasts americanos é prática comum várias pessoas saberem: tu vais participar no roast, e oferecem piadas tipo: olha, conta esta, ou sinto que cá ainda não existe tanto, não é? Se calhar não sei bem porquê, mas é interessante também ser um processo mais colaborativo, às vezes, escrever um texto. Eu no outro dia até estávamos a falar aqui antes de começar a gravar, no outro dia estava a fazer contas, escrevo uma newsletter também aqui para o Expresso sobre humor, também se chama Humor à Primeira Vista, e depois é de escrever sobre isto também, mas estava a fazer as contas a quantos solos é que estão ativos ou já anunciados em Portugal. Um número bastante redondo, 30, já incluindo o teu. E portanto, calculo que na segunda metade do ano... Mas os outros 29 não são tão bons, está bem? Foquem-se, comprem bilhetes para este. E não estão todos exatamente em digressão ao mesmo tempo, obviamente depois uns estão em salas mais pequenas, outros em salas maiores. Há para todos os gostos, é ótimo. Mas é engraçado de esperar 6 anos, no sentido de já não fazias há 6 anos, e de repente levar com esta porrada toda de solos ao mesmo tempo, porque tivemos regressos de Ricardo Aruz Pereira, Joana Marques, também não fazia provavelmente espetáculos, Eduardo Madeira também já não fazia há muito tempo. De alguma forma, conhecendo também às vezes as tuas irritações, irritou-te de repente: fogo, tive uma pontaria aqui e de repente está tudo a fazer espetáculos, ou não? Eu acho que não, porque isto tem acontecido de forma mais ou menos consistente nos últimos 2-3 anos, de ter muita gente a fazer stand-up, muitas mulheres a fazer stand-up, porque eu lembro-me quando fiz o meu primeiro solo. Eu acho sinceramente que não tinhas assim mulheres a fazer tours, pelo menos. Sim. Imagina, naquela altura. 2019, não é? Sim, 2018. Foi em 2018. Não, 2019 e terminei em 2020, sim. Tinhas a Marta Gautier, mas que não fazia assim uma escala nacional, talvez. Mas não havia mulheres a fazer. Não me lembro de ninguém a fazer assim uma tour pelo país todo. Não me lembro. Lembro-me, foi depois. Já foi mais tarde. Beatriz Gosta também penso que foi mais tarde. Sim, eu não me lembro possível, mesmo. sim. Acho que foi provavelmente das primeiras a lançar-me. Se não a primeira, das primeiras, certamente. Sim, não me lembro mesmo de mais ninguém. Mas agora acho ótimo que haja
mais pessoas em geral e mais mulheres em particular a fazer stand-up, que haja muito mais oferta. Acho que também há uma maior predisposição do público para consumir este tipo de conteúdos. Claro, porque se calhar o público tem de fazer escolhas, não é? Porque às tantas não pode estar a ir a 30 espetáculos para não, claro. Nem sequer há Só dinheiro. Não há dinheiro e às vezes não há agenda também para isso, claro. mas mais dinheiro. Mas não sinto nada a coisa da concorrência ou da canibalização, e estamos todos a fazer. Acho que está cada pessoa a fazer o que lhe apetece, no momento em que lhe apetece. E para mim acho que foram importantes estes anos todos de pausa. Acho que estou a voltar na altura em que me faz sentido voltar, mais do que estar a pensar como é que está o mercado e se está muita gente, ou se... Até porque acho que quanto mais tempo esperares, mais gente haverá a surgir, a fazer outras coisas. Portanto, vamos embora e vamos acreditar que isto vai correr bem. Estavas a realçar algumas das humoristas que têm surgido, e atenção que não é só em quantidade, mas são algumas das tours que vendem, pelo menos só por esse fator factual, não é? Sim. Em termos mais bem-sucedidas tours, a Joana Marques, que vai começar entretanto. Sim, a Joana, a Bumba, a Inês AP, a Luana. Exatamente, a Inês AP também, a Luana. Exato. A Luana fez as primeiras partes do meu... teu, exatamente. Ela na altura penso que tinha começado há pouco tempo. Estava a começar, e é brutal ver não é, o arco de crescimento que ela teve. E para mim é das melhores humoristas, mas assim de longe, a fazer stand-up. Claro. Sim, mas de longe. Mulheres, eu acho que não sei. E mesmo sem ser só mulheres, acho que. Sim, entre mulheres e homens, acho que ela está ali no meu sólido top 3 de pessoas a fazer. Porque ela focou-se muito no processo do stand-up. Ela é quase uma purista do stand-up e gosta realmente disto, e dedica-se muito e trabalha muito cada piada. Ela leva isto a sério, e portanto acho que todo o sucesso que ela tem é mais do que merecido. Vais ter alguém a abrir o espetáculo? Olha, vou ter em Lisboa, portanto, nos Coliseus vai ser o João Pinto. Nas outras cidades, estamos a ver, eu gostava de ter sempre uma pessoa local. Mas não sei se é muito fácil fazer quase esse casting para ter uma pessoa de cada cidade onde vou passar, até porque já não falta quase tempo nenhum. Mas eu, na minha primeira tour, fiz questão de ter mulheres. Portanto, foi a Luana em quase todas as datas, a Joana Sousa, que é uma miúda lá de cima do Porto, e a Mónica Valdegato fez também algumas datas, e eu fiz mesmo questão, queria mulheres. Agora, lá está, como eu acho que o mercado já está muito mais aberto e muito mais receptivo a mulheres, pronto, o João Pinto vai ser seguramente, depois o resto ainda vamos ver. Mas também gostava de ter mulheres que estejam assim agora numa fase que é mais emergente. Alguém que tenhas visto mais recentemente? Não tenho visto nada, eu sou uma ermita, sabe? Eu saio muito pouco, eu saio o mínimo possível de casa. E também por isso adiei, porque fazer uma tour é muito cansativo. Pois. E conjugar isso com rádio diária? Na altura só tinha um filho, agora já tenho 2. Com a rádio, porque a rádio não vai parar, portanto, pronto, o plano para os próximos 3 meses é não ter um esgotamento, é basicamente isso. Quando começas a fazer stand-up, há ali uma transição em que as pessoas passam também a ver como humorista, ou seja, não só como uma pessoa. Não sei se as pessoas me veem como humorista. Achas ainda que não tenho veem? Um bocadinho essa. Então vende como quê? Mas digo também no sentido de uma pessoa pode ser várias coisas, não é? Não sei, mas eu acho que em Portugal adquirires é uma coisa quase, é uma conquista. Para já tu não podes ser tu a dizeres que és humorista, não é? Eu acho que, não sei, parece-me um bocadinho. Mas uma pessoa pode ser humorista e não ser, ou seja. E não ter graça, é isso. Não, isso aí há vários. Era isso que ias dizer. Não, isso aí há vários. Podes ser humorista e não tens graça, não é? Não é isso, mas ser humorista e não necessariamente fazer stand-up, eu acho que se calhar há mais esse. Há várias pessoas que nos últimos anos apresentaram espetáculos ao vivo. Por exemplo, tenho a Inês Aires Pereira veio também aqui ao podcast, e ela não se vê como stand-up caminha, apesar de apresentar um formato que em certos pontos é semelhante a um stand-up. Portanto, eu acho que o termo humorista também pode ser aplicado à Inês Aires Pereira em certo contexto, não é? Sim, eu vejo a Inês como humorista. Sim. Então porquê é que não te vês a ti? Porque é isso, eu acho que é uma coisa que não és tu, não és tu que decides que és, tem que ser os outros um bocadinho, o público e os teus pares a atribuírem-te quase essa espécie de reconhecimento. E ao contrário de outras profissões, não é? Tu não estudas, tiras uma licenciatura e fazes o exame para a ordem, és advogado, estudas licenciatura, estudas medicina e não sei ao fim de quantos anos és médico. Aqui não há nada, não há um certificado, um diploma, uma coisa que te entregues a partir de agora, sim senhora, estás certificada Devia como... haver o sindicato, não é? Devia haver, estás certificada como humorista. Lá está, porque o conceito... Como é tão subjetivo, não é? Esta coisa do... Mas na minha cabeça, eu acho que sou no sentido em que
a minha carreira nos últimos anos, ou nos últimos 20 anos, assenta nisso, não é? Eu vivo, movo-me em várias plataformas, mas o humor é o que está sempre presente. Claro. E quando eu decidi criar um blog há 22 anos, eu fui fazer um curso de escrita humorística com o Ricardo Araújo Pereira, e foi assim que o blog até começou, porque na altura ele pedia-nos trabalhos de casa e eu disse: É olha, aquele na CSH? Na não, Nova? era na ETIC, acho eu. Ok. Acho que era na ETIC, ali no bairro Alto. E o Ricardo dava um curso de escrita humorística que eu fui fazer porque era isso que eu queria fazer. Eu queria escrever com humor. Exato. E queria saber mais sobre como fazê-lo. E o blog nasceu mais ou menos nessa altura. Eu lembro-me que ele pedia-nos trabalhos de casa e o blog era um bocadinho o sítio onde eu punha os textos que ele nos pedia e que, pronto, ia... Então, mas se tu achas que preenches esses requisitos do humorista, o que estás a dizer é que achas que Mas não achas o público e os pares não te veem ainda como? Não sei se Porquê? veem. Não sei. Para os pares acho que é mais difícil porque eu não fiz aquele percurso tradicional. Para já não foi uma coisa que estava na minha cabeça, esse objetivo, eu quero fazer stand-up. Foi uma casualidade, como quase tudo o que tem acontecido na minha vida. Eu fui lá parar absolutamente por acaso, nunca consumia stand-up, não é? Mas nunca me passou pela cabeça sequer ir para cima de um palco e apesar Uma coisa de... que te aconteceu, não é? Aconteceu-me, exatamente, uma coisa que me aconteceu. Eu escrevia, tinha o blog, escrevia os meus textinhos que eu achava que eram engraçados, que eram feitos com humor. Mas daí a saltar para um palco, não é? Nunca me passou pela cabeça. Portanto, e de repente, ali num espaço muito curto, de um ano e pouco, estava a fazer uma tour com 30 datas pelo país, que é um percurso que eu sei bem que para quem quer fazer vida disto é difícil tu começares. Agora já há muito mais sítios onde tu podes ir testar o teu material e com as redes sociais ajudam muito também nesse percurso, é uma boa montra para o teu trabalho. Achas que as pessoas sentiram que tu já estavas a começar mais à frente porque já tinhas público? Eu acho que sim, eu acho que sim. Isso não é o caminho normal? E percebo então... que isso logo à partida me tenha tirado alguma credibilidade, não é? Por parte dos meus pares. Pensam, olha, esta agora que está a escrever textos sobre sapatos e no dia a seguir está a encher o São Jorge, mas quem é que ela pensa que é? De onde é que ela vem? Porque é que... Sendo que eu ainda tive ali um ano e tal ou dois a fazer aquele percursinho também, de atuar nos bares e fiz ali também um bocadinho a minha via sacra, não foi de um dia para o outro, mas também não demorei 10 anos, é verdade, não tive o facto de eu já ter alguma exposição mediática encurtou-me bastante o caminho e portanto se calhar isso sempre fez com que eu tivesse sido levada com menos seriedade, talvez, e esse reconhecimento ainda hoje não sei se o tenho por parte da... Mas gostavas de ter? Já me debrucei sobre isso, e lá está aquela minha coisa da insuficiência também. Isto pode ser uma coisa que também entra aí. Só que depois, em última instância, tu fazes humor para quem te vai ver, tu não fazes humor para os teus colegas. Portanto, é-me um bocado indiferente se me acham graça, se me reconhecem talento. A única validação que eu preciso é das pessoas que compram bilhetes e que se divertem nos meus espetáculos. Portanto. Não quer saber. Não quer saber, já não quer saber, já não quer saber tanto, sabes? Faço o meu percurso, abstrai-me um bocadinho de todo o ruído que pode haver à volta. E lá está, e acho que se calhar há 6 anos era diferente. Acho que agora, lá está, como isto já era isso que eu ia dizer. Eu sinto que acabaste também por ser um dos primeiros exemplos, ou até o primeiro, de alguém que partiu um bocado do digital, mas relacionado com o humor, mas fora ainda dessa esfera, e acabou por começar a fazer espetáculos ao vivo também. Sim. Pronto, depois a pessoa se intitula stand-up comedian ou humorista, pronto, isso é outra coisa. Quando vierem ao humor à primeira vista falamos disso. Mas vir aqui à partida já se calhar me garante um bocadinho mais o título, não é? Eu diria que sim, por exemplo, mas lá está. Eu também, Inês Aires Pereira não se considera necessariamente humorista, é mais atriz, ou a Gabriela Barros também, mas são pessoas não só que fazem projetos de humor, não é? Seja como encarnando um papel, mas também, no caso delas, as duas até no Taskmaster, como tu também. E portanto acho que depois o podcast também é abrangente nesse sentido, acho eu. Eu acho que temos que criar aqui um sindicato. Mas podemos, para eu poder temos que propor à Assembleia, não é? Qualquer coisa do género, mas sim. Gostas ou tens gostado de ver pessoas que se calhar inicialmente se identificavam como influencers também a passar para este caminho do humor? Sentes que criaste aí Criaste, ou pelo menos pode ter sido impulsionado de alguma forma mas também. De repente já viste a quantidade de gente exemplo. que transitou do digital para os espetáculos, não necessariamente de stand-up, mas de repente quase toda a gente tem podcast e depois
transformam-se numa versão ao vivo. E tu gostas de ver isso ou achas que também ficas com aqueles... Também ficas na dúvida se consideras aquela pessoa do meio do humor ou não? Acho que há muitas pessoas que criam, apesar de ter uns podcasts ao vivo, não são necessariamente humor. Às vezes tem coisas mais. Imagina, o Voz de Cama, por exemplo, que é sobre sexualidade. Sim. É um entre vários exemplos. Já tens muitas áreas que depois derivam para espetáculos ao vivo. E não tenho de todo, se calhar por também vindo aí, não tenho de todo esse preconceito, ou não olho para isso com alguma espécie de reserva. Lá está, se há público, se as pessoas querem ver, se as pessoas estão predispostas a pagar e a utilizar o seu tempo, é a única coisa que tu precisas. Claro. Com o teu primeiro solo aconteceu uma coisa engraçada. Ele foi emitido em 2020 na TVI. Como é que foi essa experiência? Porque não é muito comum. Aconteceu com alguns casos na TVI nessa altura. Sim. Mas como é que foi essa experiência de vender um solo à TVI? Não sei como é que isso funciona. Então já não me lembro exatamente como é que foi o processo. Mas sim, gravámos, acho que foi no São Jorge. Exato, ou na Alamagna, já não sei. São Jorge. Gravámos um dos espetáculos e depois foi transmitido. Duvido seriamente, tenho a certeza que isso não vai acontecer agora, porque eu acho que o registro de um solo é uma coisa muito específica para aquele espaço, não é? E depois não acho que faça sentido. Eu lembro até quando foi para a televisão, houve coisas que eu disse, isto tem que sair, porque isto não pode passar na televisão, porque isto tem graça naquele contexto específico e as pessoas que estão lá estão predispostas a ver isto e a rir-se disto. Mas de repente isto vai passar num canal generalista com pessoas que não me conhecem de lado nenhum e é muito fácil seres cancelada, seres julgado por aquilo que está a acontecer, porque o formato não foi desenhado para isso e, portanto, eu não quero estar com nenhum tipo de contenção, portanto, e não estarei, mas também por isso acho que não faz muito sentido de repente isto... Achas que o sítio certo para depois divulgar é mais YouTube, mais digital, é isso? Sim, a Netflix, se me estás a ouvir. Sim. Rabo de peixe vai acabar, eles têm que arranjar qualquer coisa. Exatamente, é preciso encher. Mas não é, olha, nem sequer pensei nisso, nem sequer falei com a minha agência sobre isso. Acho que vai acontecer se estar gravado, mas não seja para memória futura. Mas não sei se iremos fazer alguma coisa com isso. Lá está, não me sinto muito confortável com a ideia de ir para a televisão e de repente eu ter de estar a autocensurar-me e dizer, esta piada é melhor não, isto cá também vai cair mal, verdade. Mas lembras-te de como é que isso surgiu na altura? Foi interesse da TVI? Quiseram experimentar, testar aquilo? Eu não faço a mínima ideia. Não me lembro de todos já como é que isso Porque eu penso que não solos de stand-up em televisão nacional, não sei se não passaram alguns do Sinal de Cores passaram também. Alguns, exato, ou seja, acho que foi nessa altura que depois também havia aquele projeto do Mano a Mano. Sim. Ou seja, nessa altura acho que houve ali na altura com o meio termo, os roasts também passaram. Os roasts também passaram. Houve aí um conjunto de projetos de humor que acabaram por ser emitidos. Pronto, e acabou por não... Tenho ideia que não voltou a acontecer em televisão generalista em Portugal. Ana, muito, muito bem. Vai estar, obviamente, com o teu espetáculo Insuficiente, que já percebemos aqui, vai ser mais pessoal, não é? Mais negro. Vai começar a 17 de Abril em Viseu. Sim. E vais seguir por aí, Covilhã, Porto, Lisboa. Lisboa já há 2 sessões abertas no Coliseu. Uma já está praticamente esgotada, a outra para lá caminha. Ainda vais à Madeira, Braga, Ponta Delgada, Guimarães, Santarém e Coimbra. Vais andar pelo menos até dia 5 de junho na estrada. Sim, pelo menos. E depois a ideia é porque estão algumas cidades de fora e enfim, por eu ter decidido avançar para isto assim um bocadinho em cima da hora, tipo, vamos, é agora. Também já estava, lá está, por haver 30 artistas a fazer espetáculos, estava um bocadinho mais restringida em termos de disponibilidade de salas, mas não está eliminada a ideia de a tour depois prosseguir, imagina, a partir de setembro, outubro, ou repetir cidades, ou irmos a cidades onde não fomos. Segunda ronda, claro. Se vamos ver o feedback desta, se toda a gente diz, isto é uma grande merda, esquece, não vai acontecer, mas esperemos que não. Esperemos que não. O que é que nos trouxeste para fechar o episódio? Olha, trouxe um beat do solo do Marcelo Hernández, que é um stand-up comedian que eu estou a achar muita graça e que ele tem muita coisa. Eu revejo muito neste humor de proximidade e é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu faço muito na rádio, que é pegar em situações absolutamente corriqueiras, aquelas coisas que toda a gente vive e experiencia no seu dia-a-dia, mas cá nunca se lembraram, ok, isto visto
determinada perspectiva pode ter muita graça. Então é um beat em que ele... e que já me aconteceu a mim, enquanto filha, enquanto mãe, que é aquela coisa de tu queixas-te aos teus pais e eles vêm com com um rol de que tu queixas-te, mas tu sabes como é que era no meu tempo, porque no meu tempo eu não é que não tinha condições, eu não sei o quê, eu emigrei. E agora acontece aos meus filhos, eles queixam-se que de qualquer coisa, mas tu sabes como é que era no meu tempo, eu não tinha internet, eu não tinha telemóvel, eu não sei o quê. E ele pega nisso, ele vai se queixar à mãe que está com uma depressão e a mãe diz, não estás. E que ele diz, percebi que pronto, a depressão é uma coisa que tem de ser ganha, não é uma coisa que tens de ser ganha, a tua mãe tem que reconhecer que a tua mãe é que decide. E ele com as queixas, ele vai se queixar à mãe e a mãe de repente começa com um rol de mas estás-te a queixar porque no meu tempo, e ele transforma aquilo num rap e tem muita graça, e a forma como ele entrega esse texto, eu acho que está absolutamente genial e é o tipo de humor com que eu me identifico. É o solo em que está presente este beat do Marcelo Hernandes, chama-se American Boy e está na Netflix, quem quiser ir ver. Ele é obviamente mais conhecido por, ou pelo menos até agora mais conhecido por pertencer ao Saturday Night Live. Tem feito muito sucesso, pelo menos está-me sempre a aparecer no TikTok está e sempre. E a mãe é hispânica e ele goza muito Cubana, com isso, ele goza muito com esse lado latino da mãe, das mães latinas, e eu acho-lhe muita graça e gosto mesmo muito da forma como ele entrega o texto. Vamos terminar com esse beat. Pronto. Ana, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. A Ana está obviamente no Instagram em A Pipoca Mais Doce. Podem encontrar lá as datas do seu novo sol. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são da Matilde Fieschi. A fotografia de capa é de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. Listen, I know that mental health is real. You know, I'm just telling you my experience, which is that I was not allowed to have it. Me and my sister, we tried to get depression. When we were little, we tried to get it. We were like, Mommy, I'm depressed. And then she did like a rap. She did like a performance. We were like, Mommy, we're depressed. And she was like, you're depressed. Allow me to reintroduce myself. I am your mother. And when I was 12 years old, I had to leave my country because the government took my house. And I had to go to the United States by myself, and I had to work 27 different jobs, and I had to go to sleep in a washing machine and wake up in a dryer. And I didn't have any friends, and I didn't have any money, and I didn't have any toys, and I didn't have any YouTube, and I didn't have any Netflix, and I didn't have any Amazon, and I didn't have any Hulu, and I didn't have any YouTube TV, and I didn't have any Toys R Us, and I didn't have any Best Buy, and I didn't have any Target, and I didn't have anything. And then I had to learn to speak English, and I had to pay my way through college, and while I was doing that, I got pregnant with you.